Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à quarta aula do nosso mini curso Romantismo e Gnose, as influências do idealismo alemão no conservadorismo moderno. Nesta aula nós falaremos sobre um tema muito espinhoso, mas em linhas gerais, sobre a metafísica do idealismo alemão. Nós construímos todo um caminho com essas três primeiras aulas, falando bastante sobre as questões relacionadas ao esoterismo, a Kabbalah, a gnose, né, a filosofia do pietismo. Tratamos de alguns personagens importantes que pavimentaram o caminho para aquilo que nós conhecemos como o idealismo alemão, né, que está bem relacionado ao movimento romântico, principalmente o movimento literário e filosófico. Tá certo? Então nesta aula nós falaremos mais dos fundamentos metafísicos de autores importantes, como Fichte, Schelling, Hegel, tá certo? E também nós faremos aqui um contraste com as teorias do conhecimento que são derivadas da escolástica católica. Eu quero deixar bem claro, o mais claro possível que eu conseguir aqui em linhas gerais, esse contraste da sã filosofia católica com o idealismo alemão. E como nós estamos tratando aqui, tá? A grande diferença epistemológica, ou seja, de teoria do conhecimento, teoria da percepção humana em relação à realidade, tá? Que tem nessas duas correntes, ou seja, o idealismo alemão dando uma hipertrofia, um foco muito maior no sujeito, ou seja, nas nossas categorias do conhecimento enquanto sujeito, apenas enquanto sujeito, né? Tratando a apreensão dos objetos existentes extramentalmente como meramente equívocos. E lembrando aqui, eu quero que vocês façam esse exercício de conceber o que nós falaremos aqui nesta aula com as místicas, com o esoterismo que nós tratamos nas aulas anteriores, pois esse esoterismo, essas místicas, esse ocultismo, etc., embasam as teorias epistemológicas do romantismo e do idealismo alemão que nós trataremos aqui, tá bem? Em como isso contrasta essencialmente, não é uma coisa acidental, passageira, apenas que difere em questões muito particulares, não. Difere essencialmente, tá, da sã filosofia e da sã metafísica católica. E esta é a minha intenção, mostrar para os cristãos que estão assistindo este curso, ou aqueles que estão em processo de conversão, ou que têm uma curiosidade, têm certo interesse, em realmente tomar uma decisão de vida aqui. Tomar uma decisão de vida, pois isso sim tem a ver com as grandes questões da nossa existência, gente. As grandes questões da nossa existência e como nós estamos sendo influenciados diariamente por essas correntes românticas, idealistas, subjetivistas, relativistas e por aí vai, na nossa convivência, na nossa vivência diária na pós-modernidade, tá? E como elas embasam as problemáticas da pós-modernidade e também como é a intenção do nosso curso aqui, como vocês já estão cientes, em como as pessoas que entenderam o problema da revolução socialista, da revolução comunista, um pouco da revolução liberal, não é isso? Da revolução liberal globalista, e estão dizendo-se conservadoras. Eu sou conservador, tá certo? Então o conservadorismo, entendem o conservadorismo também em contraste à problemática da revolução. Entretanto, não conseguiram ainda saltar ou aprofundar-se ainda mais nas questões metafísicas, ou seja, no fundamento do conservadorismo e nas suas influências precedentes. Que é uma coisa que eu estou sempre insistindo. Essas coisas não apareceram do nada. Não é uma coisa assim ex nihilo. O conservadorismo também tem influências metafísicas, místicas, esotéricas, de certo modo. Aí são essas correntes que influenciam até mesmo aquele que está se dizendo conservador hoje e, por dizer-se conservador, está livre dos problemas da revolução. Por quê? Porque se diz conservador. Da boca para fora. Não sei, eu sou conservador, não tenho mais nenhum problema com a revolução. Isso não me atinge mais. Será? Será que se aprofundou o suficiente? Tá? Então, nesta aula, que será uma aula mais densa, quero que vocês prestem bem atenção no que eu vou passar aqui, tá? Que isso consiga abrir o coração de vocês, o intelecto de vocês, para que possam se aprofundar e procurar mais, né,
os estudos relacionados à história da filosofia, à história da igreja. É de suma importância, gente. É de suma importância. E como essas correntes, apesar de serem muitas correntes, elas se atentam a verdades essenciais que estão no catolicismo, que advém da Santa Igreja e de todo o seu sustentáculo. Isso é de suma importância. Por que eles se atentam tanto contra as verdades católicas? Por que eles querem tanto, como nós dissemos nas aulas anteriores, passar aí goela abaixo de todos nós o ecumenismo, o indiferentismo religioso, o subjetivismo religioso, o subjetivismo epistemológico? Por que tanta negação da realidade? Por que eles insistem tanto que a religião católica ela não é necessária para a salvação? Não somente o catolicismo é necessário para a salvação, como nós podemos encontrar a redenção em outras religiões, em outras espiritualidades. Por que eles dizem tanto isso? Ou seja, isso é alçado a um modo metafísico de se encarar as coisas. Tá? Então, como estou fazendo aqui, o método é ler com vocês trechos, citações e fazer os meus devidos comentários. Tá? Então, como eu quero raciocinar com vocês em contraste nesta aula, eu quero citar aqui, como os meus inscritos já estão cansados, né, de ver aí essa indicação que eu sempre faço do livro do professor Daniel Scherer, A Raiz Antitomista da Modernidade Filosófica. Tá? Então aqui eu quero começar fazendo uma citação da epistemologia de São Tomás de Aquino, da epistemologia da qual a Igreja fez sua doutrina, ou seja, as teses tomistas a respeito do conhecimento humano, onde o professor Daniel Scherer ele é muito feliz aqui nas citações que ele faz de São Tomás. Tá? Então, portanto, vamos achar a citação aqui na página 67, tá certo? E em como ele consegue fazer um contraste, citando aqui um pouco da psicologia contemporânea e do modo que a psicologia contemporânea é tão presente no pós-modernismo, tá? Eivado desse subjetivismo do idealismo alemão, em como eles subvertem, né, a relação de inteligência e realidade, de sujeito enquanto conhece com o objeto conhecido, e como isso acaba assim virando uma neurose, acaba virando realmente um mundo da fantasia, como de fato o é o romantismo, não é? Ou seja, uma hipertrofia completa da imaginação. Então diz o professor Daniel Scherer neste trecho mais ou menos longo que eu vou ler com vocês agora, tá? A inteligência é a potência mais importante do homem. Por isso mesmo, a incompreensão da psicologia contemporânea quanto a ela é assustadora, e de fato é mesmo. Diz Martin Echevarria, que é um grande psiquiatra tomista, tá? Que tem um livro importantíssimo do qual eu gostaria de indicar a vocês, chamado A Praxis da Psicologia, onde ele também trabalha com a problemática epistemológica, para vocês verem o quanto que é importante isso. Tá? Então diz Martin Echevarria: podemos afirmar, sem medo de errar, que praticamente nenhum dos psicólogos contemporâneos mais influentes tem uma concepção do entendimento humano que faça justiça à sua mais autêntica e profunda dimensão, porque reduz o homem às suas potências mais sensíveis, à equivocidade da inteligência, ou seja, do mundo real o homem nada conhece, e por isso tem efeitos psicológicos nos seres humanos que são coisas assim extremamente destrutivas. Tá? Ou fazem dela uma mera faculdade de adaptação do organismo ao meio, como no construtivismo piagetiano, tá? De Jean Piaget, não é isso? Ou fazem dela um reles joguete ilusório nas mãos de forças pulsionais mais potentes e no fundo mais importantes que ela, porque nessas pulsões inconscientes radicaria o sentido vital do indivíduo, como supunha Freud, que também, como dito aqui, tinha grande influência. A principal influência de Freud na sua psicanálise foi a Kabbalah. Tá? Ou, na melhor das hipóteses, vislumbra-se algo da razão prática, como na psicologia individual de Alfred Adler, mas sem distingui-la suficientemente da razão particular ou cogitativa. De um modo geral, a psicologia contemporânea não ultrapassa, no tratamento da inteligência, o nível da potência cogitativa ou mesmo da potência imaginativa. Então, percebam essa problemática. Então, diz o professor Daniel Scherer:
Como ensina São Tomás, o objeto de nosso intelecto na vida presente é a quididade da coisa material, que é abstraída das representações imaginárias. Ou seja, que nós temos o problema da abstração da inteligência. O que é a quididade da coisa material? A sua substância, aquilo que ela é. Ou seja, quando nós vemos um cachorrinho, nós sabemos que de fato ali existe um cachorrinho, uma substância em si mesma. E através das diversas imagens de diversos cachorrinhos que nós temos do mundo real, nós podemos abstrair através do nosso intelecto a substância da coisa, ou seja, aquilo que a coisa é, a essência da coisa. Ou seja, a essência canina. Então nossa inteligência consegue distinguir a essência felina, por exemplo, da essência canina. Então, olhando na realidade, eu sei que um cachorro é um cachorro e que um gato é um gato. E que, por exemplo, eu nunca vi, se vocês já viram, nós excluímos todo esse vídeo aqui, eu nunca vi um gato latindo, assim como eu nunca vi um cachorro miando, porque isso não está circunscrito nas potências sensíveis desses dois animais que têm essências distintas. Entretanto, esses animais existem no mundo real e a nossa inteligência consegue captar exatamente o que? A quididade do que eles são. Tá? A abstração operada pelo intelecto agente da espécie inteligível a partir das imagens contidas na imaginação ou fantasia fecunda o intelecto possível que expressa interiormente no verbo mental, tá? Ou na linguagem, a essência da coisa conhecida. E isso nos dá o conceito, né? O conceito de cão, o conceito de gato. Tá certo? A inteligência capta a dimensão mais profunda do real, alcança aspectos absolutos e necessários da realidade, o que lhe permite transcender o imediato, né? O mundo circundante, em que estão arrojados os animais, e obter uma visão desinteressada e não utilitarista das coisas. A inteligência é crucial para a felicidade, como veremos. Ele está tratando da questão da psicologia. Entretanto, a nível epistemológico, vocês já veem um contraste do que eu falei na aula passada sobre Kant. Ou seja, nós não alcançamos apenas o fenômeno das coisas. Nossa inteligência é capaz de captar sim o nômeno. Mas o problema do pietismo e do gnosticismo é dizer que nós não conhecemos as coisas em si mesmas porque o mundo é uma emanação demiúrgica, o mundo é mau. Então a nossa inteligência, na verdade, somente nos engana. Ela forma uma dialética de sujeito e objeto que nos aliena e nos prende nesse mundo. E que na verdade nós precisamos nos desligarmos, nos esvaziarmos do mundo e focarmos apenas na questão do quê? Do nosso espírito, através de uma intuição. Esse é um ramo muito mais profundo, muito mais forte de um gnosticismo que hoje nos assola. Quantas pessoas nós não temos que dizem que a inteligência humana ela é extremamente falha, 100% falha, que do mundo real nós nada conhecemos, nós apenas podemos mensurar coisas quantitativas, que é o problema do racionalismo, que é, segundo Eric Voegelin, um dos ramos da gnose, assim como também, né, nós temos nessa questão subjetivista e espiritualista, uma outra cabeça da hidra da gnose. Tá certo? E continua o professor Daniel Scherer. Ainda dentro da alma intelectiva, fazendo par com a inteligência, há a vontade. A vontade é um apetite intelectivo ou racional, porque é conseguinte ao conhecimento intelectivo ou racional, cujo objeto, como vimos, é o ente universal. Ou seja, a inteligência é uma potência para os inteligíveis em ato na realidade. Então qual é o principal objeto da inteligência? É a verdade. E qual é o principal objeto da vontade? É o bem. Ora, as coisas que são boas, belas e verdadeiras, que são os transcendentais, existem como tal. Existem como ente concreto. Existe como ente existente de fato. Nossa, Daniel, dizer que existe como ente existente, isso faz sentido? Faz completo sentido. Porque nós precisamos postular que o ente ele existe. E o ente ele tem ser. Ele não é o próprio ser. Ou seja, não há uma união entre os entes existentes com uma divindade. Mas que Deus, que é o princípio e fim de todas as coisas, criou todos os entes com um ser que não é o seu próprio. Deus conserva as coisas no ser, mas as coisas que existem no ser de Deus participam do ser de Deus, mas não são o próprio ser de Deus.
Essa é uma grande chave para entender o grande contraste que as problemáticas esotéricas idealistas fazem, ou seja, uma união entre ser e essência. Deus é o ser por essência. Deus também é chamado de ente por essência, porque essência e ser em Deus não se distinguem. Apenas nas criaturas nós temos uma distinção real entre ato de ser e essência. Ou seja, a essência é uma potência que recebe do ato de ser, né, e o limita nas espécies inteligíveis. Ou seja, um cãozinho ele não tem uma partícula divina. Um cãozinho ele tem um ser que lhe é dado pelo ser subsistente por si, que é Deus, que não é o seu próprio ser, e este ser, esse cãozinho, ou este gato, ou este elefante, esse microfone, este Daniel, né, são seres contingentes. E nós temos uma gradação na realidade de ser. Porque não dá para dizer, por exemplo, pegando aqui a animalidade, esse conceito abstrato da animalidade, que uma minhoca representaria tão bem a animalidade quanto um leão. Porque existe uma gradação de percepção na realidade. Assim como também, né, não dá para dizer que o leão ele representa, né, a mesma animalidade que um cachorrinho. E por aí vai. Mas na escala ilemórfica, ou seja, na escala de ser, na gradação de ser, o ser humano, abaixo dos anjos, é o ser que é racional por excelência. E isso foi perdido. Isso está sendo perdido, gente. Está sendo perdido. Por quê? Porque não encaram mais a racionalidade humana de uma maneira integral como faz a escolástica. E muitas vezes mutila a inteligência humana. Como dito, dizendo que nós só podemos conceber da realidade aquilo que é matematizável. É o problema cartesiano. E o restante fica por conta dos nossos meros juízos, das nossas próprias categorias do conhecimento. Isso é Kant, que mutila a realidade e mutila a inteligência humana. Mas por trás dessas concepções epistemológicas existe toda a mística que nós estamos trabalhando aqui. Assim como também mutila uma das potências mais elevadas da alma, que é a própria vontade. Ou seja, a vontade não deve desejar mais o bem atual da realidade, pois não existe um bem atual na realidade. A vontade ela se autodetermina, ou seja, o sujeito determina a sua vontade para um bem que ele acredita que é bem. Aquilo que ele imaginou que é bom, aquilo que ele acha que é bom. Então logo é bom. Por quê? Porque o que interessa é o sujeito enquanto sujeito. O objeto, se existe, ele só existe como fenômeno, como mera aparência. Não existe o objeto em si. Não é? Então, continuando aqui, tá? A vontade é uma inclinação para aquilo que o intelecto lhe apresenta como bem. Por isso, o objeto da vontade é o bem comum ou universal, e nisso ela difere dos apetites sensitivos, cujo objeto são os bens parciais ou particulares. Tá? Pela vontade, o homem é capaz de transcender suas necessidades vitais e dirigir-se ao que é bom absolutamente, ou seja, ao sumo bem. Então essa participação do intelecto e da vontade que residem na alma tem como seu fim devido conhecer, amar e servir a Deus nesta vida. Mas se não conseguir através do quê? Da bondade criada do mundo físico criado por Deus, se não consegue do mundo físico ter acesso ao sumo bem, nós invertemos a estrutura das coisas, não é? Portanto, intelecto e vontade são as duas potências superiores do homem, são absolutamente imateriais e espirituais, excedem as potências da matéria, não têm órgão corporal, e por isso a alma subsiste após a morte do corpo. No entanto, na vida presente, as potências intelectivas dependem do aporte das potências sensitivas. É por isso que um dano nos órgãos das potências sensitivas pode impedir parcial ou totalmente o uso do intelecto, já que ele depende delas para agir, mas não para existir. As potências sensitivas abrangem os 5 sentidos externos: tato, olfato, paladar, audição e visão. E os menos conhecidos 4 sentidos internos: senso comum, imaginação, cogitativa e memória. Tá? Então há uma ordem. Como disse, nós somos seres integrais. Então você não pode fazer uma separação abrupta dos sentidos com o intelecto e a vontade. Assim como você também não, e vice-versa.
Você não pode hipertrofiar o intelecto e a vontade sem os sentidos sensíveis. Então são os dois lados, né? A língua bifurcada da serpente. Ora hipertrofiando os sentidos sensíveis e negando o intelecto à vontade. Ora hipertrofiando o intelecto à vontade e virando as costas para os sentidos sensíveis. Porque já dizia São Tomás, não há nada que não esteja no intelecto que não tenha passado pelos sentidos. Então a nossa primeira apreensão, a nossa apreensão mais imediata, ela é sensitiva. E através do nosso intelecto agente, que é uma potência mais elevada da nossa alma, nós abstraímos dos sentidos internos, que também são sensíveis, a espécie inteligível, aquilo que a coisa é. E nós distinguimos o ato de ser da coisa com a essência da coisa, sabendo que quando nós abstraímos a essência canina, nós sabemos que a essência canina não é o próprio ser, mas tem o ser por participação no ser subsistente por si, que é Deus. Essa é a principal estrutura, resumidamente, em linhas gerais, da sã metafísica católica. Então eu indico esse livro do Daniel Scherer para vocês. É um livro assim excelente para ser um livro introdutório, para quem quer se aprofundar nessa questão. Excelente livro introdutório, tá? Para vocês. E aqui nós trataremos, portanto, do grande contraste que é, então, o idealismo alemão, como dito aqui, seguindo-se das nossas 3 primeiras aulas, tá? Então é necessário aqui, gente, em primeiro lugar, para falarmos do idealismo alemão. Quando nós temos nas nossas escolas e faculdades, o que esse pessoal faz de maneira geral? Esse pessoal diz o seguinte: os idealistas alemães, Fichte, Schelling, Hegel, tá? Eles eram todos ateus, né? Ou senão eles eram agnósticos, ou eles eram críticos da religião. Eles davam realmente assim um maior valor para a razão humana, né, para as estruturas epistemológicas e conceituais da razão humana. Mentira. Mentira, deslavada. Fichte, Schelling, principalmente Hegel, eles eram extremamente religiosos. Extremamente religiosos. Principalmente, digamos que Hegel está em primeiro lugar, mais do que Schelling e Fichte. A filosofia de Hegel é uma filosofia religiosa, extremamente religiosa e profundamente esotérica. Schelling também era esotérico, mas Hegel muito mais que Schelling. O que Hegel faz com interpretações, por exemplo, que nós veremos um pouco aqui, tá, da teoria ótica, ou da crítica que ele faz a Kant, por exemplo, da epistemologia de Kant, do fenômeno e do nômeno, é uma teoria estritamente hermética e esotérica. Tá? Porque diferindo aqui do que nós falamos agora, da concepção de Deus, Deus é o ser. Tudo ou mais, tudo o que existe, tudo o que existe. Assim, as partículas subatômicas, o universo, as energias, as forças, o próprio universo, como dito, as coisas existentes no universo, tudo o que existe tem o ser, mas não é o ser em si. O único que pode ser chamado de ser em si é Deus mesmo, Deus triuno, pois há o mistério da Santíssima Trindade. Tá? E Deus nos revelou a nós, concretamente, assim, o suprassumo, o cume da revelação foi a encarnação do Verbo, a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, onde nós temos, portanto, a grande razoabilidade, a grande proporcionalidade epistemológica, pois do mundo físico nós conhecemos as coisas e podemos ter acesso através do conhecimento das coisas ao sumo bem, que é o Deus triuno. Deus é uno e trino. E o que diz a concepção idealista que segue aquilo que é chamado de panenteísmo, inclusive um dos idealistas alemães, que eu quero deixar uma indicação aqui para vocês também anotarem. No meu canal pessoal, Daniel Ferraz, eu tenho lá uma playlist chamada Cristianismo e Realidade. Nesta playlist eu falo sobre o contraste da metafísica de São Tomás com aquilo que é chamado de panenteísmo.
Panentheos, o mundo está dentro de Deus, assim como Deus está dentro do mundo. Então Deus transcende o mundo ao mesmo tempo em que ele faz parte do mundo. Então é uma tentativa de sintetizar o teísmo clássico com o panteísmo mais grosseiro. Tudo que há é Deus, mas Deus transcende o mundo. Então há uma dialética, como estamos trabalhando aqui, entre sujeito e objeto. Tá? E que é preciso superar essa dialética para alcançar a divindade que transcende o mundo. Mas não pelo processo do qual defendiam os escolásticos, naturalmente, do que defende a sã doutrina católica, que é através do conhecimento do mundo natural, que foi feito bom, mas que nessa concepção panenteísta, que não é o panteísmo, é uma espécie de gnose muito mais sofisticada, como nós veremos aqui. Entretanto, não é aquele panteísmo grosseiro de Spinoza, né, de Baruch Spinoza, que dizia que Deus é o mundo e o mundo é Deus. Um naturalismo spinoziano. Não é isso. Deus está no mundo, está em todas as coisas. Há uma partícula de Deus em todas as coisas. Mas Deus transcende o mundo e Deus tem potência passiva. Ora, na concepção católica da Santíssima Trindade, Deus é ato puro. Deus é potência ativa, não há potência passiva em Deus. Ou seja, Deus não sofre com os processos históricos. Não há nada que se atribui a Deus. Deus é o ser. Deus é incausado. Não tem uma tensão dialética na essência de Deus como propugnam os gnósticos e esotéricos. Não é que da essência de Deus emana o mundo e emana da essência de Deus o bem e o mal. Não, Deus é o sumo bem, porque Deus é ato puro, não tem potência passiva. Deus é o ser. Tá certo? E o panenteísmo propõe que Deus tem potência passiva. Deus aprende com o mundo e o mundo aprende com Deus. Deus sofre mudanças e vai se conhecendo no desdobrar imanente, no desdobrar espaço-temporal. É por isso que na filosofia da história de Hegel, nós temos a questão que o pessoal que mais assim conseguiu aprender com Hegel foi o quê? A tese, antítese e síntese. O motor histórico, porque há uma revelação do espírito. Entretanto, no caso de Hegel, Hegel acreditava em Deus. Desse modo panenteísta, de modo esotérico. E Hegel acreditava o quê? Num Deus uno. Mas o modo com que Hegel encara a unidade de Deus, que é o problema do qual nós falaremos aqui. Tá certo? Então tenham isso em mente. É por isso que o idealismo alemão ele acaba culminando na estrutura do sujeito enquanto sujeito. Porque não tem a questão que nós achamos, por exemplo, nas 5 vias de São Tomás, quando São Tomás, na Suma Teológica, ele propõe as 5 vias, e também em conjunto com as 5 vias, já essa concepção de que falei agora, da distinção real entre ser e essência, não tem isto. Tá? Onde São Tomás está tratando ali da via do movimento, tá? Da via da causalidade, da via da contingência, da via da natureza e da via, né, das finalidades das coisas, as 5 vias de São Tomás. Não estão tratando disto, estão tratando de outra coisa, tá? Que nós falaremos aqui, trabalhando então com autores como Fichte, Schelling, Hegel, tá? E alguma coisa aí, como falei para vocês também, do Karl Krause. Tá? O Karl Krause foi um idealista alemão que assim, estudou junto com Hegel. Tá? Eles eram assim parceiros de classe, basicamente. E Karl Krause foi aquele que cunhou, né, esse conceito do panenteísmo. Tá? De onde o Karl Krause tirou isto? Tirou isto naturalmente do esoterismo hindu, do esoterismo orientalista, né, dos Vedas. Karl Krause foi um grande precursor disto. E também tirou esta influência, que ele conceituou como panenteísmo, do neoplatonismo de Plotino, né, com as Enéadas de Plotino. O emanacionismo, como era conhecido na filosofia antiga. E também quero indicar para vocês aqui, que me conheceram agora, neste curso, que assistam no meu canal, podem anotar aí, a minha playlist sobre história da filosofia antiga, onde eu trato sobre essa problemática também em demasia
do emanacionismo antigo. Tá bem? Então vamos lá, vamos trabalhar aqui com os idealistas alemães nesse sentido. Então, como dito, tinham um pensamento extremamente religioso, porém esotérico. Isso é para derrubar a tese dos universitários aqui do Brasil que dizem que eles eram pragmáticos, eles eram naturalistas, eles eram até mesmo materialistas. Falso. Eles eram autores estritamente esotéricos. Estritamente esotéricos. Então, o pensamento religioso deles, na verdade, não é uma questão acidental. Não é uma questão assim passageira. Uma questão meramente arbitrária. Não, é uma questão essencial. Essencial, porque é daí que nós vamos entender aquilo que eles vão falar sobre ciência, sobre epistemologia, sobre fenomenologia. Algumas interpretações, entretanto, que fazem de Hegel, né, da fenomenologia do espírito, são absurdas. Porque o espírito em Hegel não é uma coisa naturalista. O espírito em Hegel é algo esotérico, gnóstico, transcendental. É, de fato, espírito mesmo. Não é algo materialista. Tá? Então começaremos aqui por Fichte, tá? Que foi o autor alemão, um dos principais do idealismo alemão. Eu sei que minha pronúncia talvez não seja a mais exata. Eu falo Fichte, mas outros usam Fichte, outros usam, né, outras pronúncias. Eu utilizo Fichte, tá? Que é o que eu consigo pronunciar aqui. Tá? Então, falando sobre o fundamento de todas as coisas, ou seja, o fundamento do ser para Fichte, ele encarava da seguinte maneira. Vamos para uma anotação aqui. O fundamento do ser para Fichte não é o ser em si mesmo, tá? De que fala o dogmatismo, ou seja, nas correntes filosóficas, a escolástica católica, por exemplo, será encarado como dogmática, tá? Que é uma das coisas na qual Kant irá propor muitas críticas. Então, não do que fala o dogmatismo, mas a atividade em virtude da qual o ser vem a ser fundamentado. Então, é necessário uma atividade, ou seja, uma atividade de causa e efeito, para que o ser venha ainda a ser fundamentado, porque não há o ser em si, ou seja, não há ato puro, tá? E esta atividade não pode ter outra relação senão consigo mesma. E só pode ser uma atividade que retorna a si mesma, ou seja, um fechar-se no sujeito. Do sujeito vem o princípio da atividade a ser fundamentado o ser, porque não há o ser em si mesmo, e esta relação é um retorno ao próprio sujeito. Tá? Trata-se de uma atividade originária, a qual é conjuntamente o seu objeto imediato, isto é, que intui a si mesma. Ela é, portanto, auto-intuição ou autoconsciência. O ser, para nós, o objeto, só é possível sob a condição da consciência do sujeito. E esta só é possível sob a condição da autoconsciência. O que é autoconsciência para Fichte? Daniel, é aquilo que você falou da partícula presa no espírito? Exatamente. É onde se dá a autoconsciência. Então o sujeito, quando ele tem uma autoconsciência, ele acessou as potências mais elevadas, portanto, através da consciência da qual ele intui, fundamenta-se o ser das coisas. Então, o ser das coisas tem fundamento no sujeito, enquanto sujeito cognoscente, tá? A consciência é o fundamento do ser, segundo Fichte. A autoconsciência é o fundamento da consciência. E aí tem uma citação, novamente, né, do padre Frederick Copleston, do qual gosto muito, e ele diz o seguinte, tá? Na sua História da Filosofia, sobre a filosofia moderna, ele diz: só a razão existe, o infinito em si mesmo. O finito existe somente nele e através dele. Somente em nossas mentes ele cria o mundo, em última análise, que dele e por ele nós o desenvolvemos. Portanto, pessoal, conclui-se: o absoluto se manifesta necessariamente no mundo. Mas o absoluto é, ao mesmo tempo, dialeticamente sujeito e objeto. Tá certo? Ou seja, é aquilo que Fichte está dizendo. Consciência e autoconsciência. Desse modo, o absoluto, Deus, é o mundo e é também o eu, através da autoconsciência. Então você vai criando uma autoconsciência, você vai acessando as potências mais elevadas,
do mundo. Então, portanto, você tem uma conexão com Deus, que Deus transcende o mundo, mas Deus é o mundo. É o panenteísmo. Tá? O mundo e eu individual são Deus, depois da queda da divindade. A gnose de Fichte, nesse caso, ela é muito clara. Fichte era um gnóstico panenteísta. Então, assim, o fundamento do ser para o Fichte não é que assim, Deus é o ser incausado. Ah, Daniel, Deus tem causa? Não, Deus não tem causas, porque se ele tivesse causa, algo o causou. Algo que precede Deus o causou. Né? Ah, Daniel, isso também é aquilo que você falou lá da Kabbalah, do Bereshit bara Elohim, que eles interpretam o sujeito como o princípio, ou seja, o princípio emanou Deus. Isto, gente. Exatamente isso. Vão se lembrando que eu falei na mística da Kabbalah nas aulas passadas. Vocês vão entender melhor isso aqui. Porque se ler isso assim no seco, vamos analisar friamente a metafísica de Fichte, sem analisarmos as místicas. Cara, é muito difícil de entender. Agora, quando você entende a estrutura mística por detrás dessa fundamentação filosófica, lógica, você consegue compreender o que ele está dizendo. Então é o Bereshit bara Elohim. E o homem tem em si essa partícula, e ele consegue acessar através da sua autoconsciência a divindade. Ele, portanto, ele supera a dialética entre sujeito e objeto, espaço e tempo, né? Intelecto e verdade, por exemplo. Ele supera isso, porque a verdade não é alcançada através do intelecto, mas através da autoconsciência, da intuição. Então, assim, esse é o principal fundamento da metafísica de Fichte, que tem também muito a ver com aquilo que vai dizer Schelling, que é o nosso outro idealista alemão, que dá assim, uma grande hipertrofia, né, à imaginação, ao sentimentalismo. Tá? Então Schelling vai ser assim, um principal precursor dessa problemática. Tá certo, gente? E é preciso também salientar para vocês aqui, né, que todos eles, de certo modo, viveram, né, de maneira muito próxima, assim, basicamente no mesmo século. Tá? Basicamente no mesmo século. Como disse, Karl Kraus estudou com Hegel. Hegel trocava inúmeras correspondências com Goethe. Inúmeras. Inclusive os dois eram meio que rivais intelectuais, ao mesmo tempo em que eram muito amigos. Né? Eles discutiam muito, discordavam muito. Tá? Fichte, Schelling e Hegel são assim, são contemporâneos, eram mais ou menos próximos. Tá? Então eles têm concepções que são muitas vezes parecidas, mas com focos diferentes, digamos assim. Tá? Então, falando um pouco mais sobre Schelling, para vocês terem noção, Schelling dizia o seguinte, né? Pelo sentimento é que o homem atingiria a união com a natureza. Mas se o homem começa a refletir, se ele separa o seu eu dos objetos exteriores, distinguindo sujeito e objeto, então o homem, ele mesmo, o próprio homem, se torna um objeto para si próprio, parecido com Fichte, parecido com o que Fichte falava. Tá? Ele então separa espírito e natureza, e sua reflexão o torna espiritualmente doente. Pensar lógica e objetivamente seria uma enfermidade do espírito humano, ou seja, negando as potências sensíveis e intelectivas da alma. Tá? O homem teria, por fim, agir e não pensar. E isso está muito mais próximo com a crítica da razão prática de Kant. Lembrando, os três criticaram Kant, mas também absorveram alguma coisa de Kant. Eles criticaram algumas partes, mas absorveram outras. Tá? Na base de todo o pensamento metafísico de Schelling estaria o que ele chama de absoluto, que ele identificará com Deus e com o mundo. O absoluto, para Schelling, seria a pura identidade entre sujeito e objeto. O absoluto fundiria numa síntese perfeita sujeito, objeto, natureza e espírito. Desse modo, o absoluto se identifica com o todo universal. Deus, o mundo e o eu seriam absolutamente idênticos, num monismo espiritual evolutivo contínuo, que é o que nós teremos o quê? Em Hegel, na filosofia da história de Hegel, que nós acharemos isso na fenomenologia do espírito. Tá? O absoluto poderia ser intuído, mas não compreendido. Schelling afirma que o processo teogônico, né, ou seja, a vida do absoluto, seria dialético e catárquico.
consistindo numa purificação que se daria pela eliminação de algo negativo existente no absoluto. Isso seria o quê? Aquela tensão que nós conversamos da Kabbalah, que da essência, né, das tensões, ou melhor, das tensões que existem na essência da divindade, bem e mal seriam emanados de uma mesma substância, tá? Através da emanação do mundo, o que possibilitaria também o autoconhecimento da divindade, tá? E este pensamento está naquilo que o Gershon Scholem vai mostrar no seu livro A Mística Judaica. É a mesma coisa da Kabbalah, a mesma coisa, tá? Então, essa questão cosmológica do Schelling, né, entre realmente aí essa questão entre o conhecimento do mundo, o que seria o mundo, o homem, né, e a intersubjetividade do homem, se dá por dois objetivos: a eliminação do mal existente na divindade, o autoconhecimento da divindade através de seu reflexo no espelho do mundo. Então o homem, né, através das suas ações históricas, também conseguiria influenciar no bem e no mal que existem na divindade, que também existe no homem. Então o homem poderia, né, através do autoconhecimento, através da autoconsciência, eliminar essas tensões, tanto nele como na divindade. Isso se daria individualmente e dialeticamente, coletivamente. E isso nós achamos na Kabbalah luriânica. Isso vai descambar esse pensamento do Schelling, né, num certo messianismo também. Messianismo subjetivista, sentimentalista, tá? De um fim catártico do homem, né, numa consumação histórica, tá? E continuando aqui a problemática da metafísica de Schelling, eu quero que vocês prestem bem atenção. Bem atenção. Há um autor italiano chamado Nicola Abagnano, né, que também tem uma história da filosofia onde ele trata, esse autor, né, o Nicola Abagnano, ele trata sobre a questão do romantismo. Então ele constrói um caminho de Fichte a Nietzsche, tá? E nesse livro dele, na página 87 da História da Filosofia, ele vai tratar sobre a metafísica transcendental do Schelling. Então eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu vou tentar explicar o máximo que eu conseguir para vocês, facilitar o máximo que eu conseguir desse trecho aqui, que é muito difícil. Eu vou ler o trecho inteiro primeiro e depois eu vou tentar aqui explicar da maneira mais simples possível, tá? Então, Schelling diz o seguinte: do eu, ou autoconsciência absoluta, mas imediatamente reconhece no eu, tá, uma dualidade de forças. Se o eu, ao produzir, abre parênteses, e pois limita-se mediante o objeto... Novamente. Se o eu, ao produzir, abre parênteses, e pois limita-se mediante o objeto produzido, fecha parênteses, fosse consciente de produzir algo, não existiria para ele um objeto oposto a si. Porque esse objeto se revelaria a ele, né, ou seja, ao eu, imediatamente como a sua própria atividade. Mas o ato com que o eu produz o objeto, intuindo-o, e o ato pelo qual ele se torna consciente do objeto, refletindo-o, são dois atos diversos. O segundo ato encontra o objeto já produzido e o reconhece, pois externo a si. O primeiro ato, aquele da produção ou intuição, é, portanto, inconsciente. Schelling distingue no eu uma atividade real que produz o objeto e uma atividade ideal que o percebe ou se torna consciente dele. Mas, já que a atividade real, imaginação produtiva, não é consciência de produzir, a atividade ideal sente o objeto como algo estranho, de não colocado por si, portanto como algo externo. A realidade se identifica, pois, com a produção inconsciente. A idealidade se identifica com o conhecimento do produzido e com a consciência filosófica não originária do produzir. O caráter inconsciente da produção originária, que o eu faz do objeto, fundamenta, conforme Schelling, a realidade do conhecimento.
Aí vocês vão falar, caramba, Daniel, que quiprocó que é o idealismo alemão. Eu sei, extremamente difícil. Por isso, erram aqueles que dizem que o idealismo alemão é ateu. Enfim, continuando para nossa cabeça não esfriar. Tá? Vamos explicar esse trecho que o Nicola Abagnano fala sobre a metafísica do Schelling. Tá? Então vamos para outra anotação. O absoluto, tá, projetou então o mundo como um espelho para se autoconhecer. Aqui cabe o comentário contrastando com a Trindade. A Trindade não tinha necessidade de criar o mundo para se autoconhecer, porque a Trindade nada lhe falta, ela é uma consubstancialidade absoluta de amor. O Pai conhece o Filho, que conhece o Espírito, que conhece o Pai. Então nada lhe falta, pois é ato puro, tá? Identificando a si mesmo como sujeito absoluto com o mundo como objeto, tá? Ou seja, a emanação do mundo. O absoluto em si é um eterno ato de conhecimento. Embora seja eterno, nele Schelling distingue 3 momentos atemporais. Primeiro, o absoluto se objetiva a si mesmo na natureza, ideal no modelo ideal da natureza que Schelling chama, como Spinoza, de natura naturans, né? Ou seja, fechando, unindo divindade e natureza. Segundo momento, o absoluto como objetividade é transformado em absoluto como subjetividade, dialeticamente. Terceiro momento, é aquele em que a absoluta objetividade e a absoluta subjetividade se fundem sinteticamente num absoluto único, subjetivo-objetivo. Da mesma forma, né, cada eu fenomênico individual teria o conhecimento verdadeiro quando identifica-se a si mesmo, sujeito, com o objeto conhecido, acabando com a distinção de seu eu com os objetos exteriores. Ou seja, há um monismo espiritual entre sujeito, cognoscente e objeto que é conhecido, mas que fecha-se no próprio sujeito, na autoconsciência. Então o sujeito, ele fundiria-se ao objeto na sua autoconsciência. Pois ele fundiria o objeto na sua autoconsciência, pois ele é o que? O princípio da fundamentação do ser. Trocando em miúdos, né, falando como ensinavam os escolásticos, o mundo real não seria, portanto, o objeto próprio da inteligência. A inteligência não seria uma potência do qual captaria o mundo real. Não, a inteligência produziria, de certa forma, o objeto do qual ela conhece e ela avança no momento em que o sujeito supera as próprias potências intelectivas. Então ele supera as potências intelectivas, adquirindo a intuição transcendental da divindade que emanou o mundo. Então, assim, as coisas se fecham entre sujeito da divindade e o sujeito enquanto existente espaço-temporalmente. Ou seja, o ser humano seria capaz de intuir a Deus no momento em que ele consegue identificar-se com os objetos fenomenológicos que se apresentam a ele no mundo físico. Então ele se identifica e consegue superar essa tensão dialética entre sujeito e objeto através do que? Da intuição que reside no espírito. E o que reside no espírito? A centelha divina da qual identifica-se com a divindade. Então, de todo modo, o homem, quando ele conhece um cachorrinho, quando ele conhece um gato, quando ele conhece um elefante, quando ele conhece qualquer objeto do mundo real, seria como que a sua consciência está adquirindo partes de um todo universal, partes de uma divindade. E quando o sujeito ele não mais se preocupa com este ou aquele cachorrinho, este ou aquele gato, este ou aquele elefante, esta ou aquela pessoa, ele consegue superar a tensão de sujeito e objeto para alcançar as potências mais elevadas do espírito, que dialeticamente funde-se à natureza, mas que supera a natureza. É o esquema panenteísta no sujeito. Pois aquilo que supera o espírito do sujeito, ser humano, e a natureza em que o ser humano vive, é a própria divindade, e a divindade sofre, ela aprende, ela faz parte desse processo
enquanto o homem ele avança no processo evolutivo do espírito humano, individual ou coletivamente. Então são todos esses modos que nós podemos explicar essa metafísica dificílima e complexa do Schelling. Tá? Então vejam que esse sistema do Schelling, que é um dos últimos sistemas que ele estruturou antes de morrer, Schelling teve 4 filosofias. Esse sistema do Schelling, panenteísta, assim como o de Fichte, e agora que nós trataremos um pouco de Hegel, são sistemas dificílimos, complexos e estritamente esotéricos. Se você não tem uma concepção, se você não tiver uma certa influência, uma certa profundidade na metafísica do esoterismo, principalmente do esoterismo cabalista, do qual nós falamos aqui, nós não entenderemos, gente, de maneira mais fácil. Porque quem já pegou para ler os idealistas alemães, principalmente Hegel, com certeza vai achar aquilo uma loucura. E muitos defendem que Hegel era realmente assim, a filosofia dele era uma grande bruxaria, e de fato era. Mas vai ter uma visão reduzida de Hegel, vai ter uma visão reduzida de Schelling, vai ter uma visão reduzida de Fichte. Porque toda a estruturação de Fichte, Schelling e Hegel repousam na Kabbalah, no pietismo, no hermetismo, na alquimia, na magia e por aí vai. Aí está o grande fundamento. Tá? E agora aqui trataremos um pouco de Hegel. Tá? Depois nós daremos a síntese final. Tá? Então, como que Hegel, assim, um dos principais autores para inúmeras correntes, tanto para a direita quanto para a esquerda política, tá? Porque existem hegelianos conservadores, inclusive o conservadorismo tem um grande quê de hegelianismo, né, na sua política, no seu modo de encarar a política, e nós veremos aqui o porquê agora, assim como nos hegelianos de esquerda, que vão culminar no marxismo e no neomarxismo da escola de Frankfurt, porque os marxistas da escola de Frankfurt, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Jürgen Habermas, entre outros, vão o quê? Resgatar o espírito de Hegel. Eles vão na fenomenologia do espírito. Herbert Marcuse vai fazer isso também. Eles vão na fenomenologia de Hegel. Tá? Eles vão superar, de certo modo, a dialética materialista histórica para a dialética hegeliana per se. Não é a nossa intenção aqui explicar a diferença entre as duas coisas, mas isso a título de conhecimento. É por isso que nós temos tantas influências esotéricas, freudianas, cabalistas na escola de Frankfurt. Porque eles vão novamente nas fontes esotéricas. Não apenas naquele materialismo civil do marxismo que é conhecido como marxismo científico. Eles vão mais além. Tá? Então vamos lá. Como que Hegel, assim como Fichte e Schelling, encarava a questão do absoluto, do espírito, encarava a questão de Deus. Tá? E contrastando aqui, nenhum deles dirá que Deus é ato puro, que Deus não é devir, ou seja, que Deus não é vir a ser através do sujeito, mas Deus é o ser. O sujeito existente, o ser humano, racional, nada projeta sobre Deus, mas apreende através do mundo natural a criação de Deus e consegue atingir pelo conhecimento da razão aquilo que Deus é. Mas não consegue esgotar o ser de Deus, porque não tem uma partícula da mesma substância de Deus em si. Portanto, o sujeito racional ele consegue conceber o conhecimento de Deus pelos seus efeitos e saber aquilo que Deus é. Não é? Consegue saber aquilo que Deus é e consegue saber que as coisas existentes, elas são contingentes. Ora, se as coisas são contingentes, mas não são causas de si mesmas, podemos postular que, portanto, há um ser necessário. O ser necessário que não depende de outro ser para ser aquilo que é. Pois se o dependesse, nós cairíamos numa escala
do absurdo. Porque Deus iria depender de outro, e isso não acabaria mais. Porque um Deus causou outro, que causou outro, que causou outro, que causou outro, e isso não acaba mais. Então nós cairíamos no absurdo. Que é exatamente o que acontece com o panenteísmo e com as concepções metafísicas desses autores. Tá? Então vamos lá. O absoluto para Hegel, ele é o que? Ele é devir, ele é vir a ser. Isso já é um contraste, grande contraste com a concepção do Deus triuno. Tá? Mas para Hegel, não que Deus seja mutável, tá? Mas que o entendimento do homem seja mutável e progride na história. Ou seja, o entendimento do homem sobre Deus vai progredindo durante o processo histórico. Então veja, aqui já é uma diferença que Hegel tem com Fichte e Schelling. E também com os pietistas. Hegel diz o seguinte: Deus não é mutável. Deus não muda. O que muda é a progressão do entendimento do homem sobre o absoluto. E isso se dá no que? No progresso histórico, no desdobramento histórico. Tá? Portanto, como o entendimento do absoluto seria algo que progride na história e nenhuma sociedade existente o possui, veja, porque aqui nós temos uma questão de relativo e absoluto. Tá? A progressão do entendimento de Deus no homem é relativa ao absoluto. Ah, mas Hegel era relativista na questão fenomenológica. Então Hegel vai dizer o seguinte: o entendimento humano sobre o absoluto, sobre Deus, vai progredindo na história. Entretanto, como ele vai progredindo, ele é devir, ele é vir a ser. Nenhuma sociedade pode dizer que tem o conhecimento absoluto de Deus. Ou o conhecimento absoluto, do Espírito. Porque isso é uma progressão na história. Então isso elimina o quê? A concepção universal da igreja. A igreja não é mais o quê? A depositária da verdade. O sustentáculo da verdade. Mas é apenas o quê? Um fenômeno do absoluto. É um modo de transparecer o absoluto. Não que a igreja católica seja falsa. Para Hegel não era. Aí que tá. Entretanto, Hegel defende que uma sociedade ela pode ser católica. Outra sociedade pode ser o quê? Judaica. Outra sociedade pode ser islâmica. Outra sociedade pode ser shintoísta. Outra sociedade pode ser espírita. Outra sociedade pode ser budista. Outra sociedade pode ser hinduísta. E por aí vai. E todas essas sociedades têm o quê? Um vislumbre do absoluto que vai, através da maquinação histórica, vai progredindo no seu entendimento. Pois o absoluto é uno. É do ou seja, do princípio, do Bereshit, que emanou a alma do mundo. Então nenhuma sociedade pode dizer-se depositária do absoluto para Hegel. E aqui começa já o seu esoterismo. Tá? Portanto, como o entendimento do absoluto seria algo que progride na história e nenhuma sociedade existente o possui, não haveria, portanto, como introduzir o universal católico. A concepção hegeliana do absoluto como devir confronta essencialmente as verdades católicas. Tá? Então o Hegel ele é um essencialista ontológico. Então para Hegel todas as sociedades têm o quê? Partículas do absoluto. O absoluto está sempre presente. Entretanto, por conta da relatividade do sujeito que conhece e das diferenças sociais de sociedades historicamente existentes, não é porque uma sociedade é católica que ela necessariamente entenderá o absoluto como uma outra sociedade entenderá o absoluto. Entretanto, o absoluto está presente em ambas. Como o quê? Um fundamento dessas sociedades. Como um fundamento dessas crenças. Como um fundamento dessas concepções que progridem na história. Para aqueles que estão mais espertos nessas questões que nós estamos falando, vão falar, olha, isso é muito parecido com aquele tal perennialismo, né? Exatamente. Exatamente. Porque o que defendem os perennialistas? Que há uma tradição primordial, esotérica. E que os exoterismos, ou seja, as manifestações públicas da tradição primordial, estão que nas três grandes principais religiões.
o catolicismo, né? O islamismo e o judaísmo. E outros perennialistas mais ecumênicos, como Fritjof Schuon, por exemplo, vai dizer que nós temos resquícios da tradição primordial em outras espiritualidades. E é aí que se dá o que? A defesa dos diálogos interreligiosos, do ecumenismo, né? Do sincretismo religioso, mais ralé até. Porque dirá que há uma luz do absoluto em todas essas crenças. Tá? Então, ontologicamente, né, para Hegel, o logos existe e é absoluto. O logos para Hegel existe e ele é transcendente. Ele não é imanente. Então, a concepção de Hegel, que eles dizem de Hegel ser um materialista, é falsa. De Hegel ser um ateu é falsa. O relativismo de Hegel ele vai se dar o que? Na fenomenologia do entendimento da divindade. E até uma certa derivação que se dá para fazer de Hegel de um certo multiculturalismo. Mas que isso não seja necessariamente aquilo que Hegel defende. Porque não é. Mas é assim, que é o que derivam de Hegel. Mas existem muitas coisas falsas que dizem de Hegel. Que na verdade o autor não defendia. Mas que são efeitos da sua filosofia. São efeitos práticos, não é? São efeitos fenomenológicos da sua filosofia. Tá? Então é o seguinte, né? Como eu disse para vocês no começo, tem uma questão da teoria ótica, né? E da teoria da percepção que Hegel vai falar sobre Kant, por exemplo, né? Então, teoria da percepção, teoria ótica, tá? Que Hegel vai assim mostrar o seu esoterismo completo, né? De onde que Hegel tira essa questão, portanto, do absoluto, da unidade do absoluto? Que do um derivam todas as coisas, como nós temos no neoplatonismo, né? Do um deriva o quê? O mundo dos fenômenos. O mundo da multiplicidade deriva do um. Então ninguém pode dizer que tem a verdade absoluta, porque não é a própria verdade absoluta. Mas há uma identificação de ser, porque se não houvesse uma identificação de ser, nós não poderíamos conceber o absoluto enquanto sujeito do conhecimento. Porque nós só podemos conceber que há um por conta do mundo da multiplicidade, da relatividade das coisas. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que eu estou sentado aqui agora. E estou vendo aqui uma luz vermelha saindo do meu microfone. Teoria ótica isso. E esotérica. Vocês vão ver por quê. Tem uma luzinha vermelha aqui saindo do meu microfone. Tá? Vamos supor que tem algum de vocês aqui. O Zé. O Zé está sentado do meu lado. E o Zé diz: olha, eu não estou vendo essa luz vermelha. Eu estou vendo que essa luz é azul. Tá? O que vai criar nesse momento? Entre dois sujeitos. Não é? Entre dois sujeitos que estão falando desse predicado do objeto. Ou seja, a cor. Vai gerar uma tensão, certo? Eu vou defender que eu estou vendo a cor vermelha. E o Zé vai defender que está vendo a cor azul. Então nós vamos criar uma tensão dialética. E isso vai se dar o quê? Através do confronto de ideias. Eu vou apresentar a minha tese de que a cor que eu estou vendo é vermelha. O Zé vai apresentar a antítese dizendo que a cor é azul. E nisso nós tiraremos uma síntese. Isso é uma explicação mais básica da dialética hegeliana. Entretanto, como que nós vamos debater a verdade, sendo que eu estou vendo uma coisa e o Zé está vendo outra? Então, pelo fato, vejam, isso é importante, pelo fato de haver este conflito dialético, isto faz com que, por conta deste fato, da possibilidade de haver um debate dialético, é necessário que exista um absoluto que possibilite que esse debate exista. E que esse absoluto consiga, através do nosso confronto de ideias, infundir aquilo que é verdade através dele.
que na verdade eu estou errado, o Zé está errado, e que na verdade a luz que é realmente existente não é a luz vermelha e nem azul, mas é uma luz branca. Porque a luz branca foi aquilo que foi infundido do absoluto. Assim também, há uma tensão nas diferentes concepções religiosas. Então uma sociedade católica está dizendo que o Deus da Trindade é o certo, enquanto uma sociedade muçulmana está dizendo que o Deus Uno é o certo e que Jesus Cristo, por exemplo, é apenas um profeta. Essas duas sociedades, na verdade, elas estão erradas. Porque elas não alcançaram ainda o absoluto, mas elas vão progredir na história até alcançar esse absoluto, que na verdade o absoluto não é uma coisa nem outra. Ele transcende essas concepções. Ele ainda transcende ainda mais essas concepções. É um absoluto que é ainda mais profundo. Estão entendendo? Hegel ainda vai mais longe no seu esoterismo. Ele diz o seguinte. Isso também, quem defende isso é um sujeito chamado Carl Gustav Jung. Você já deve ter ouvido falar de Carl Jung. É um grande esotérico no ramo da psicologia. Nessa questão das ideias, por exemplo, Jung, assim como Hegel, vai propor o que? A consciência coletiva, que é uma tese do Jung, seguindo esse mesmo esoterismo do absoluto, esse mesmo esoterismo cabalístico, hermético. Então quer dizer, quando eu tenho uma ideia, vamos supor que o Zé não está mais perto de mim, o Zé está lá na Conchinchina. Então eu aqui, no interior de São Paulo, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma epifania, sei lá, uma ideia mirabolante. Só que eu não posso defender conforme as teorias do absoluto de Hegel ou Jung. Eu não posso defender que essa ideia vem da minha consciência individual. Não posso dizer por quê? Porque ao mesmo tempo que eu tive essa ideia, qualquer ideia, sobre a sociedade, sobre a religião, sobre as cores, o Zé, lá na Conchinchina, pode ter tido a mesma ideia. A mesma ideia. Pode ter pensado assim, acidentalmente, algo diferente. Acidentalmente, não essencialmente. Então, o que possibilita que eu aqui no interior de São Paulo e o Zé lá na Conchinchina tenhamos ideias essenciais que são assim iguaizinhas, que diferem apenas nas questões fenomenológicas? Seria o quê? Uma presença do absoluto, uma presença do espírito. Isso é o espírito em Hegel. O espírito seria como que uma espécie de iluminador. Mas Daniel, isso é Santo Agostinho, diferente de Santo Agostinho. Porque a iluminação em Santo Agostinho já propõe o quê? Uma distinção de ser também. Santo Agostinho, em momento nenhum, identificava a essência humana com a essência de Deus. O que faz Hegel, Fichte, Schelling, Jung, entre outros. Tá? Então seria como que uma iluminação do espírito. O espírito, o absoluto, o espírito, ele percebe que existem dois sujeitos que estão assim espaço-temporalmente longe, então espacialmente longe e temporalmente também distintos, mas que tiveram uma mesma ideia. Então esse espírito, ele ilumina as duas inteligências, ele se faz presente, tá? E ele entende que essa ideia desses dois sujeitos houve uma identificação, então ele aprende com aquilo, ao mesmo tempo em que ele ilumina a inteligência dos dois, porque houve uma identificação, houve uma espécie de pirâmide, sujeito, espírito. Tô entendendo? Então uma ideia ou uma percepção relativa da realidade, uma tensão que há entre dois sujeitos, faz-se presente o quê? O espírito, que ora ilumina a inteligência de um
ora ilumina de outro, ora há uma identificação. E isso se dá o quê? No movimento dialético histórico. Teses, antíteses e sínteses vigiada pelo espírito. Essa é a principal tese do Hegel na fenomenologia do espírito. Mas quando ele diz espírito, é espírito mesmo. Inclusive, Hegel defende que isso seria a ação do Espírito Santo. Na concepção que ele tem do cristianismo. Existem cartas que Hegel troca com Goethe, como eu disse para vocês, em que ele fala do cristianismo. E ele tem a concepção do Espírito Santo nesse sentido. Como iluminador da inteligência, mas não no sentido Santo Agostinho. Como iluminador das inteligências nos momentos de conflitos entre sujeito e sujeito que se interligam ao espírito. Esse esquema piramidal de Hegel. Então, quer dizer, Hegel era um autor ainda mais esotérico do que se pensa. Ainda mais esotérico do que se pensa. Então, todas as ideias, as percepções do sujeito, enquanto relativos à fenomenologia, ao mundo fenomênico, não se dá apenas entre dois achismos, mas não esses achismos, que podem descambar num certo relativismo, sim, são vigiados por um espírito iluminador, por um espírito sumamente presente, que identifica-se com os dois sujeitos e aprende com os dois sujeitos. É o espírito absoluto, que não é mutável, mas de certa forma tem passividade a isto. Ele não tem mudanças, mas ele tem passividade. Enquanto isso, os sujeitos que têm mudanças, eles são iluminados por esse absoluto. Então não há nenhuma interação humana que não seja vigiada pelo espírito durante o processo histórico. Não há para Hegel a possibilidade de que não tenha ontologicamente a unidade entre sujeito e divindade. Por isso que Hegel era um ontologista essencialista. Porque o ser da divindade identifica-se com a essência. Que é o que, como disse logo no começo, a grande distinção da escolástica. Tá? Então vejam. Né? Vejam a anotação que eu faço aqui da crítica que Hegel faz a Kant. Né? Conforme a fenomenologia do Kant, né? Por exemplo, aqui vocês estão vendo o meu microfone. O meu microfone, ele é preto. Vocês estão vendo aqui, tá certo? Então assim, para Kant, o preto do microfone não seria um predicado existente na substância do objeto em si, que é o microfone, mas apenas o modo com que eu vejo, ou seja, as categorias do meu conhecimento, né, dos meus juízos. O preto não seria um predicado existente no microfone em si, mas apenas um fenômeno. Partindo dessa ideia sintética a posteriori de Kant, para Hegel, tá, há uma luz absoluta que reincide em todos os objetos e faz com que os sujeitos vejam de maneiras diferentes as cores. Todas as cores refletidas pelo prisma, que é o quê? Uma luz branca, por exemplo, são manifestações imperfeitas de uma luz branca primordial. Não é? Então quer dizer, uma luz branca primordial, que é o espírito absoluto, né, manifesta-se em diversas cores diferentes. Então, fenomenologicamente, os sujeitos veem as cores diferentes. Então assim, esse preto, o sujeito vê branco, o outro sujeito vê azul, o outro sujeito vê amarelo, mas na verdade todos estão errados. Porque o que interessa é a luz branca, é o absoluto que manifesta-se de diferentes formas. Como eu expliquei há pouco. Tá? Conforme Hegel, tá? Se existe o logos divino, mas se cada cultura tem um entendimento diferente de Deus, da moral, da ciência física, etc., e como a física e a moral advêm de uma emanação divina, logo, dos efeitos físicos seguem-se os juízos morais. Hegel discute as ideias de Hume e Kant, trazendo novamente o juízo de fato e o juízo de valor. Porque Hume, por exemplo, separa juízo de fato e juízo de valor. Hegel junta as duas coisas por conta da sua teoria do espírito. É uma coisa só. O pensamento absoluto de Deus, do certo e do errado, manifesta-se na mente coletiva,
que é a cultura de uma determinada sociedade. Então o que é certo para uma cultura não é certo para outra. O que é errado para uma não é errado para outra. A luz divina se reflete de maneira diferente nas sociedades. Como Deus manifesta-se diferentemente em todas as culturas, e não necessariamente todas elas podem estar absolutamente erradas em tudo, o entendimento do absoluto dá-se por uma confrontação dialética histórica. Elas não estão erradas em tudo, mas não estão certas em tudo. Tá? Porque na progressão da história, as entidades coletivas vão entendendo algo do absoluto que se manifesta a elas. Apenas os sujeitos, enquanto sujeitos do conhecimento, erram completamente em diversas concepções. Porque eles precisam o quê? Da coletividade, que se dá na dialética histórica. Porque Hegel também não excluía o sujeito da coletividade. É na coletividade em que se conhece as maiores verdades. Que se dá o quê? No motor dialético histórico. Que é o quê? Né? Uma influência, portanto, do perennialismo nisso. Hegel influencia, de certa forma, o pensamento perennialista. Não é? Por quê? Porque diz que as tradições exotéricas, as tradições contingentes, refletem algo do absoluto, da tradição primordial, isso na linguagem perennialista. Então, se temos duas pessoas que pensam de diferentes maneiras o que é Deus ou o que são os objetos existentes, há uma tensão dialética e esotérica entre sujeito e o logos, que foi o que eu falei agora. Sujeito, sujeito e logos. Sujeito, sujeito, divindade. O espírito seria um intermediador da iluminação e da confrontação da divindade, que se dá dialeticamente também, na divindade e nos sujeitos, coletivamente. Que foi o que eu falei agora do Jung, né? Mas continuando a anotação. Há outros exemplos disto, como no caso de Jung e de sua consciência coletiva. Quando um sujeito tem uma ideia qualquer, uma epifania, não significa que essa ideia adveio de sua consciência individual, mas que ele mesmo transcendeu esotericamente os limites de sua mente e conectou-se com a alma do mundo, emanado o quê? Pelo Logos, onde todas as ideias racionais repousam. A relação entre culturas religiosas em Hegel, com efeito, se dá num âmbito completamente metafísico e esotérico. Então a confrontação de diferentes sociedades na sua concepção religiosa se dá sempre no âmbito esotérico. As ideias, as confrontações, se dá tudo que numa tensão que existe entre sujeito e divindade. Entre sujeitos como entidades coletivas e divindade. E isso depois vai influenciar o Heidegger, né, na sua teoria do Dasein. Certo? E, fechando aqui com esse tópico, Hegel, Jung e o conservadorismo. Vê-se, portanto, que quando na concepção conservadora há a ideia de que as culturas têm tradições próprias que devem ser resguardadas de geração em geração, apesar de ser uma indução prática, há um fundamento estritamente esotérico. A relação entre pessoas, tradições e culturas se dá no âmbito de apreensão do absoluto. Não que essa apreensão acabe repousando no multiculturalismo formal, mas que existem culturas melhores que outras, porque empiricamente e metafisicamente, no âmbito dialético, essas culturas melhores ascenderam transcendentalmente de maneira superior ao espírito, ao logos, à alma do mundo. Nesse esquema piramidal do conservadorismo, com forte influência de Hegel, indivíduo, famílias, culturas, religiões, somente o Estado poderia ser o solucionador de conflitos. O Estado, por emanar da religião, deve ser religioso. Não à toa conservadores defendem que o Estado não deve ser alheio à religião, como acreditam positivistas, esquerdistas ou liberais, mas deve representar a religião, pois o Estado nasceu desse conflito e existe para resolvê-lo. Então as diferentes religiões, esse é o esquema final que eu queria chegar explicando Hegel. Então o Estado para Hegel é o mais próximo da manifestação da divindade, porque o Estado seria o quê? O regulador dos conflitos das diferentes religiões. Então o Estado para Hegel está acima das religiões. Mas o Estado que Hegel defende é um Estado religioso. Por quê? Porque o Estado vai representar as religiões. Entretanto, as religiões vão representar as culturas. As culturas vão representar as famílias. E as famílias vão representar os indivíduos.
Então, como entidades coletivas, você tem, como eu disse no início da explicação de Hegel, você tem ali uma cultura católica, você tem uma cultura islâmica, você tem uma cultura judaica, você tem uma cultura shintoísta, budista e por aí vai. Qual entidade que será superior a essas diferentes culturas religiosas que vai conseguir gerir esses conflitos dialéticos da história? O Estado. O Estado, portanto, seria a síntese final do desdobramento da divindade no mundo. E o Hegel acreditava-se, né, a última síntese do conhecimento por ter descoberto este esquema aqui. Por ter conseguido chegar tão profundamente no problema esotérico. Então, assim, na teoria original do Hegel, Hegel não era ateu e materialista, mas nem que a vaca tussa, gente. Hegel defendia estados metafísicos que representaria as religiões. Não é, portanto, que os estados, enquanto entidades coletivas orgânicas e culturais e tradicionais, seria representado o quê? Pela unidade católica. Não, é o contrário. As culturas católicas, as culturas de outras religiões seriam representadas pelo Estado. Nessa dialética. E, portanto, um Estado a nível superior seria o quê? Aquele que é responsável por gerir os conflitos de religião, pois é a melhor representação do Logos, da alma do mundo, na concepção espaço-temporal. Isto é Hegel. De maneira estritamente esotérica. E é por isso que existem muitos conservadores que dizem o seguinte: a religião católica não é a única verdadeira, ela não deve estar acima dos estados. Você pode ter um estado católico, porque isso faz parte da tradição daquele povo. Você pode ter um estado protestante, porque faz parte da cultura daquele povo, da tradição daquele povo. Você pode ter uma cultura tal, porque isso faz parte da tradição daquele povo, do costume daquele povo. Isso é Hegel. Isto é Hegel, é influência do idealismo alemão. Isso é influência do idealismo transcendental de Fichte, Schelling e Hegel no conservadorismo, na concepção política, da filosofia política do conservadorismo. E muitas pessoas não perceberam essa nuance. É uma nuance muito sutil, porque não conhecem os idealistas alemães, não conhecem a concepção transcendental, não conhecem a concepção fenomenológica, não conhecem o esoterismo por detrás do idealismo alemão. E na concepção não coletiva política do conservadorismo, na concepção individual, nós temos o que? Uma grande hipertrofia da imaginação, como dito, de uma inocência primeva, de tempos que eram melhores, mais inocentes e tal. Isso é o que? A influência do romantismo, que entende imaginação e espírito, uma união. Entendem? Então esse é o grande quiprocó, assim, de linhas gerais da metafísica do idealismo alemão, desses três principais autores, e também falei um pouco hoje sobre o Karl Kraus. E o grande contraste que nós temos com a metafísica católica, da distinção real entre ser e essência. Todas essas metafísicas e essas tensões dos idealistas alemães com Kant e tudo mais vão identificar ser e essência. De algum modo. Por mais que tenham conflitos nas suas filosofias. E jamais irão propor que a verdade católica é a única. E o conservadorismo, que é o nosso intuito aqui de perceber as influências do idealismo alemão no conservadorismo, o conservadorismo como filosofia política, de maneira essencial, pode diferir também de autores conservadores aqui e acolá, está nesse fundamento, tem esse fundamento. Essa grande influência da metafísica de Hegel, da fenomenologia do espírito de Hegel. Compreendem? Então é isso, gente. Eu creio que depois dessas 4 aulas nós já podemos aqui, né, tranquilamente fechar esse mini curso com a próxima aula, né, falando mais aqui da influência desse pensamento
no conservadorismo em si. Vamos pegar aqui algumas teorias do conservadorismo. Algumas teorias do conservadorismo. E vamos fechar com essa síntese feita do idealismo alemão. Eu quero explorar mais isto. Mas para quem aí é conservador, já se pegou, não tenho dúvida que já se pegou no momento dizendo, olha, as sociedades têm tradições. Tem tradições próprias. Se tem tradições próprias e autodeterminação, então essas sociedades devem fazer valer no seu Estado as tradições religiosas que tem. Então o Estado ele deve ser religioso neste sentido. Por quê? Porque ele vai regularizar, ele vai gerir os conflitos da maioria que tem aquela tradição. E vai conferir direitos políticos às minorias que não têm aquela tradição. Mas o que vale é a tradição histórica daquele povo. E nenhuma outra pode meter o narizão lá. Inconscientemente estão dizendo o seguinte, mesmo sendo católicos, tá? Então a verdade una não é o catolicismo, não é a Santa Igreja, que deve o quê? Estar acima do poder temporal. Não, o poder temporal regulariza as religiões. Não que o Estado seja laico, é um Estado metafísico e absoluto no sentido esotérico de Hegel. Inconscientemente eles estão pensando conforme o esoterismo hegeliano e não perceberam nada. Nada. Então na quinta aula nós daremos a síntese final do que nós tratamos nessas 4 primeiras aulas. Então eu creio que hoje, gente, de uma maneira assim, eu sei que é muito difícil, tentei facilitar o máximo aqui utilizando de exemplos mais da nossa rotina, do dia a dia, exemplos mais simples. Porque esse grande sistema do idealismo alemão, que é muito dísparo, muito difícil de classificar, como os próprios autores que eu disse nas aulas passadas, eles não conseguem definir o idealismo alemão, que é um sistema cheio de tensões, assim como não consegue definir muito bem o romantismo. Por isso que é tão difícil, mas eu tentei aqui o máximo que eu pude facilitar o entendimento de vocês. E para assistir essa aula aqui é necessário, eu creio que vai ser até mesmo necessário retornar um pouco a algumas outras para pegar novamente o fio da meada. Tá? E que isso desperte em vocês a grande necessidade de se estudar as coisas por completo, gente. Porque quando nós estamos debatendo a teologia, necessariamente nós teremos de debater metafísica, ontologia, epistemologia, e todos os ramos do conhecimento para compreender por que nós defendemos o que nós defendemos hoje. Não adianta encarar apenas o conservadorismo, por exemplo, como filosofia moral e prática. Porque toda filosofia moral e prática tem o seu fundamento na metafísica e com grandes efeitos teológicos também. Isso é necessário dizer, tá bem? Então, muito obrigado a todos, agradeço a paciência e a presença de vocês nesta aula. E é isso, gente. Até a quinta e última aula do nosso mini curso. Fiquem com Deus e um grande abraço.